E vim trazer uma conversa, né, com vocês aqui com relação a algumas questões que hoje estão na onda, né, que estão saindo no debate contemporâneo, principalmente no campo da política, que é a discussão sobre o Estado laico. E eu começo a minha fala, né, com a pergunta: o Brasil é um Estado laico? Essa é a minha primeira pergunta. E eu vou tentar falar sobre isso dois pontos de vista, né, um ponto de vista histórico e um ponto de vista legal, né. Pela perspectiva histórica, a Tatiana já falou por uma parte, eu vou tentar pegar para um outro caminho, né, que o Brasil é, historicamente, um Estado religioso, né, enfim, possui anos de colônia, subjugado ao padroado, né, depois, com a independência, o Brasil continua ainda subjugado a uma lógica religiosa. Todavia, a lógica religiosa brasileira tinha uma particularidade, né, o chefe da igreja do Brasil era o imperador, durante todo o período imperial. Isso gerou vários problemas no final do período imperial, mas isso também faz com que a gente entenda, como um processo, obviamente, que da história do Brasil de uma maneira muito enraigada, e de uma maneira que a confusão entre o que é público, o que é privado, e o que é da igreja e o que é do Estado é muito recorrente. Então, se você entrar em qualquer Assembleia Legislativa do Brasil, você vai ver um crucifixo atrás da mesa central. Além do crucifixo, você vai encontrar também na entrada de várias escolas santas, imagens religiosas, principalmente católicas, de um modo geral. Então, o Estado brasileiro ele se forma de uma maneira muito complexa e muito difícil de ser entendida, né, principalmente para a gente que está pensando hoje no século XXI. Eita, já estou no 22, ó. 2022. Pois é. Então, a partir dessa perspectiva, se a gente pensar em termos históricos, a primeira vez que a gente pode falar em Estado laico no Brasil é na Constituição Republicana, na primeira Constituição Republicana, em 1891, né? Pós 1889, 1891, mas a gente já pode falar de separação Estado e Igreja antes de 90, né? O decreto 119A, que separa Estado e Igreja. Portanto, é a primeira vez que a gente vai falar de fato sobre a diferença entre Estado e Igreja no Brasil, é muito recente, né? Portanto, tem um pouco mais de 100 anos, e é uma realidade muito difícil de ser entendida, né? Principalmente para aquela população que estava vivenciando aquele momento histórico. E é curioso, né, que a Constituição de 1891, ela é a única, inclusive, que fala sobre ensino oficial laico, né, leigo, como eles usam na época. Até então, não se tinha isso, né? Todas as escolas e educação, ela tinha uma relação direta com a religião. Até porque a religião, durante o período imperial, era responsável por toda a assistência social no Brasil, né? Se você, por acaso, não fosse católico e morresse durante o período imperial, você tinha um problema para ser enterrado, né? Gravíssimo para ser enterrado. Depois eu conto até uma historinha, vou contar uma historinha rapidinho, tá? Bem rapidinho. Tem uma história famosa de um professor, né, que veio evangélico, né, protestante, se não me engano, presbiteriano. Ele veio dar aula na USP, em São Paulo, e adorava a noitada do Brasil, saía, pegou uma gripe e morreu. E aí não tinha onde enterrar o professor. Aí os estudantes se movimentaram, porque não queriam, e enterraram ele bem na USP, ele está lá até hoje, né? César Frank, o nome dele. Está lá, enterrado ali, por conta das dificuldades que era para você enterrar alguém que não fosse católico no Brasil. Assim como toda a relação com assistências, né, de modo geral, inclusive com relação a parte médica, hospital, as santas casas, né? Portanto, a relação com a religião é muito intensa, principalmente na área de assistência. Então, é muito comum a população brasileira ter uma relação muito próxima com as religiões quando você está pensando em termos de assistência, né? Isso é uma marca muito forte da história do Brasil, que também está enraizada. Então, a Constituição de 1891, voltando para a Constituição de 1891, que faz a separação Estado e Igreja, na prática se torna alguma coisa muito confusa. Veja, por exemplo, a questão do ensino religioso nas escolas públicas. A Constituição de 1891 torna o ensino oficial laico, leigo, né, que é o termo que eles utilizam na época. Mas boa parte das escolas não aderem a isso, né? Tanto que, em 1927, portanto, ainda durante a Primeira República, o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos, coloca de volta, obrigatoriamente, nas escolas o ensino religioso.
isso com o seu secretário de Interior, que era o Francisco Campos, que vai depois vir a ser o ministro da Educação. Então, a gente tem uma tentativa de laicização no Brasil muito recente e muito difícil, muito complicada, com essa história conturbada da Primeira República, de que em alguns lugares pegou, em outros não, que é muito comum da legislação brasileira. Alguns lugares pega a lei, outros lugares não pegam. E isso ocorre de uma maneira muito mais no campo simbólico, no campo intelectual, do que no campo real do cotidiano. No cotidiano, a população brasileira é muito religiosa, sempre foi religiosa e continuou muito católica durante a Primeira República. Tanto que, com Vargas no poder, ele bota de volta, na Constituição de 1934, a obrigatoriedade do ensino religioso, e nunca mais sai. Né? De todas as constituições, a partir de 1984 até 1988, o ensino religioso é obrigatório para as escolas públicas. Artigo 210 da Constituição Federal e artigo 33 da LDB. Diz o seguinte, né? O ensino religioso é obrigatório para as escolas e facultativo para os alunos, para os estudantes. Isso está no artigo 210. O artigo 33 da LDB acrescenta uma frase, né, que é vedada a toda qualquer forma de proselitismo. E aí queria deixar isso registrado, porque aí a gente começa a pensar, existe Estado laico no Brasil? Essa é a pergunta que eu faço, tendo como elemento marcante da nossa Constituição Federal a existência da disciplina obrigatória de ensino religioso. Se não fosse só isso, né, não fosse só isso, recentemente, a gente está convivendo de perto com isso, né, com a formação da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular transformou o ensino religioso em área de conhecimento. Isso porque a gente lutou muito, viu? Porque eles queriam transformar em área de ciências humanas, de ciências sociais, né? O ensino religioso como uma área de ciências sociais. A gente lá lutou, batalhou e conseguimos tirar isso, mas mesmo assim a gente conseguiu manter em área de conhecimento. Digo, nós... falar do lugar onde estou falando, né? Eu coordeno o Observatório da Laicidade da Educação, então a gente fica 24 horas tomando conta do que acontece com relação às presenças das religiões nas escolas públicas. Então a gente lutou bastante com relação à BNCC, para tentar tirar da BNCC a obrigatoriedade. Olha que problema cria, né? Veja, a gente vive com 3 entes federativos, e a nossa Constituição dega para estados e municípios a obrigatoriedade da oferta de ensino, né? Então, a oferta de ensino fundamental de responsabilidade, mas não de exclusividade, mas de responsabilidade do grupo, né? E a de ensino médio do Estado, responsabilidade, mas não obrigatoriedade. E você vê que as constituições locais, as escolas locais, elas não são obrigadas a seguir exatamente o que está escrito nas leis orgânicas. Elas podem fazer as suas próprias legislações, principalmente com relação à educação. Alguns municípios, por exemplo, não oferecem ensino religioso. O caso de Niterói tem ensino religioso nas escolas municipais. Todavia, um aluno que estuda numa escola municipal, que nunca teve ensino religioso, se ele entrar no Estado, no ensino médio, ele passa a ter ensino religioso, porque é obrigatório no Estado. Olha que coisa. Nunca estudou, passa para lá. Enfim, isso gera uma série de confusões e de problemas, no qual a BNCC reforça, né, uma vez que torna uma área de conhecimento. Como é que você torna uma área de conhecimento uma disciplina que não é obrigatória para o aluno? Sabe? Essa pergunta, para mim, é algo absolutamente inimaginável alguém pensar algo desse gênero, né? Enfim, o que garante também a laicidade no Brasil, né? O Brasil tem também as suas contradições em termos legais. O preâmbulo da Constituição brasileira fala que ela é feita em nome de Deus, né? O que já é complicado. Mas a palavra laicidade não aparece na Constituição brasileira. Aparece, sim, no artigo 5º, a liberdade de crença, como um elemento fundamental que tem que ser garantido, incluindo assim, a ideia de liberdade de crença e não crença, que é algo fundamental. Normalmente a gente esquece de fazer isso, né? De falar que existem as pessoas que não têm religião e que o Estado precisa protegê-las também, né? E que, de fato, não ter é também uma crença, eu creio que eu não creio, né? Então tem que proteger também as pessoas que não acreditam. Então, isso é algo fundamental, o artigo 5º. E tem o artigo 19, esse sim que é o artigo fundamental para a laicidade do Brasil, que é o que veda aos entes federativos, na União, Estado e Município,
que, no seu inciso primeiro, né, que o Estado, os entes federativos não podem embaraçar, não pode prejudicar, não pode beneficiar, enfim, não pode criar nenhum tipo de elo de ligação com nenhuma religião, com nenhuma igreja. É esse, de fato, o artigo que garante a laicidade no Brasil, artigo 19 da Constituição Federal. Esse artigo, ele é um artigo que não se leva em consideração no cotidiano, tá? Recentemente, quando começou a gestão do então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele faz uma fala, né, dentro da prefeitura do Rio de Janeiro, em que ele convoca todos os seus fiéis, né, ele pastor, bispo, né, de uma determinada denominação religiosa, e ele chega no final e diz o seguinte: olha, para vocês que estão aqui, não sei se vocês vão lembrar disso, porque ficou muito famoso na época, vocês vão e falam com a Márcia, que a gente arruma um lugarzinho para pular a fila, começar, enfim. Isso daí é totalmente inconstitucional. Então, ele estava beneficiando uma determinada igreja. Gente, nós, do Observatório da Laicidade e Educação, entramos com um processo contra ele. Nunca andou. Portanto, existe, sim, uma luta constante pela laicidade, e essa luta pela laicidade tem que saber-se, né, conhecer bem a nossa legislação e fazer uso dela. Até porque a gente tem defendido lá no OLE, a laicidade é um pilar fundamental da democracia, principalmente da democracia brasileira. E visto a situação que a gente está vivendo hoje, né, com relação ao fundamentalismo religioso, até vou mais adiante, eu tenho chamado de extremismo religioso, porque, inclusive, é o termo que a Ana Paula Miranda utiliza, Cris Vital, né, que estão utilizando esse termo, porque chegou ao ápice da violência, né? A gente está vivendo um momento que a religião tomou uma proporção de violência, ela não é nova, sempre teve violência religiosa no Brasil, mas hoje essa violência está muito escancarada, né? Desde pessoas que são apedrejadas, meninas apedrejadas porque estão de branco andando pela rua, até terreiros. Ontem um terreiro foi invadido, né? Quem defende esses terreiros? E aí, por isso está a importância da laicidade, né? Muitos desses, principalmente da extrema-direita de hoje, têm usado o argumento da laicidade como uma espécie de neutralidade. O Estado é neutro, não se mete nas questões religiosas. O que é falho, o que é absolutamente incorreto. O Estado, ele não é neutro, ele não é neutro nunca, né? O Estado, ele é fundamental para a garantia das manifestações religiosas, das diferentes manifestações religiosas, inclusive da não religiosa. Eu faço questão de sempre falar isso, né? Por quê? Né? Por que o Estado faz isso? Porque o Estado, na verdade, ele é soberano sobre a legislação brasileira, ele é soberano sobre a religião, né? Essa ideia de que o Brasil, como é que é? De Deus sobre todos, como é que é? Deus acima de tudo, isso não existe. O que está acima de tudo é a Constituição brasileira. Sinto muito para quem acredita nisso. É uma maluquice, não tem tamanho. Inclusive, esse é um jargão fascista, né, da década de 20, da década de 30. De qualquer maneira, não pode ser visto dessa forma. A gente tem que ver o Estado como garantidor, principalmente um Estado laico, né, um garantidor do direito das pessoas estarem livremente. Então, se tem alguém te perseguindo, cabe ao Estado, sim, proteger essa pessoa. Sem dúvida nenhuma. Cabe ao Estado botar aí o cara que jogou pedra na menina. Cabe ao Estado botar na cadeia quem invadiu o terreiro. Não pode-se usar o argumento da laicidade para fazer isso, porque eles têm feito. Aí eu vou contar mais uma historinha para ir acabar, porque eu já estou quase acabando, tá? Recentemente, a gente estava tentando resolver um problema numa escola aqui do Rio de Janeiro, que eu não posso falar, porque ainda está na Justiça, que um professor da escola resolveu fazer um trabalho na Semana de Consciência Negra e fez um mural belíssimo e tal, né? E dentro desse mural da cultura negra tinha uns orixás e tal, falando sobre as religiões de matriz africana. E um pai se queixou da escola, a direção da escola chamou o Ministério Público, o Ministério Público foi lá, e o argumento é ferindo o princípio da laicidade do Estado. Aí entraram em contato com a gente, né? E aí a gente começou a dar toda a assistência jurídica possível para esse colega professor, que está sendo perseguido por conta de ter feito um trabalho como esse. O problema não é estar sendo perseguido, o problema é o efeito psicológico que isso causa. Que outro professor vai querer fazer isso? Sabe? Quem vai querer falar sobre isso agora? O que é fundamental, afinal de contas, o que a gente está falando aqui
sobre a questão do ensino religioso das escolas públicas, não é que a religião tem que ser falada na escola, deve ser falada na escola, sim, claro, como conteúdo, como substância das disciplinas, né? Como é que você dá uma aula de história sem falar sobre jesuíta, por exemplo, né? Ou como é que você vai falar sobre filosofia sem falar sobre a filosofia escolástica? Enfim, faz parte do conteúdo escolar discutir a religião. Não faz parte é dogmatizar as pessoas na sala de aula, na escola. O que não pode é botar escrever Pai Nosso antes de começar a aula. Isso não pode. Por que não pode? Porque a criança numa escola pública ela não é obrigada a ter religião nenhuma. A escola pública é para todos. É a escola que recebe, que representa o Estado, o laico. É o Estado que dá o direito de qualquer pessoa ter a religião que quiser ou não ter religião. Então, você crime contra a criança, um crime contra a família. Olha lá, contra a família. Então, a gente tem que estar muito atento, porque a gente está vivendo este momento de violência, né? Desse tipo de violência, dessa violência cotidiana que a gente às vezes nem vê, nem percebe, mas é muito violenta, né? Botar uma criancinha pequena para rezar um Pai Nosso, então parar uma aula, porque está muita bagunça na sala de aula, e dizer que todos vão para o inferno, e fazer todo mundo usar, é isso que eu tenho recebido diariamente, de denúncia lá no Observatório. Lá no nosso Observatório da Educação, a gente tem uma parte Fale Conosco, que se transformou em Faça a Sua Denúncia, que é isso que eu tenho recebido, principalmente, curiosamente, de 2019 para cá, aumentou algo em torno de 57%, 56,6%. A gente fez esse estudo recentemente. É impressionante, né? Você tem um aumento de casos, eu respondo pelo menos por semana 3 ou 4 e-mails. Situações extremamente complicadas. É nisso que eu tenho trabalhado, que eu tenho buscado trabalhar, nesse cotidiano, nesse dia a dia, inclusive até dentro do espaço universitário, né? Que é algo que a gente também precisa estar atento. Não é possível a gente pensar, por exemplo, alguém querer fazer uma disciplina obrigatória de religião numa faculdade de formação de professores, por exemplo. Aconteceu. A gente teve que lutar contra, tá? Conseguimos barrar, mas aconteceu. Por que não pode ser? Né? Não é possível. Porque dentro da faculdade de formação de professores, a gente vai formar professores que vão trabalhar na escola pública para todos, independente da religião. Não pode ser. Religião não pode nortear um professor na sala de aula. Mas às vezes acontece. Por que acontece? Porque também a gente precisa repensar os nossos cursos de formação de professores, né? Vamos ver uma questão, por exemplo, que é fundamental nesse debate. Eu acabei falando demais, vamos lá. Vou terminar, tá? Fundamental, por exemplo, o que hoje interdita alguns debates na escola? Religião. Qual o elemento de interdição mais forte hoje dos estudos escolares? Interdição de discussão de gênero e sexualidade. Esse é o mais forte de todos. E não tem outro argumento a não ser religioso. Não aparece outro. É destruição da família, destruição... Tudo tem a ver com a normativa e ordenamento religioso. Esse é o princípio da interdição. Se a gente não está na nossa universidade aqui, formando professores, pensando nesse universo, pensando na importância que é o respeito às diferentes manifestações, à diversidade, etc., eu nem gosto muito de falar o termo diversidade, mas das diferenças propriamente ditas, né? Se a gente não fala sobre isso, a gente tende a fortalecer um discurso de normativa religiosa, porque nossos estudantes são religiosos. Não tem o menor problema serem religiosos. Mas se a gente não fala sobre algumas coisas, o que vai acontecer quando chega na sala de aula, né? Ele vai usar aquela normativa que o formou de alguma maneira. O último exemplo que eu vou dar, eu estava acompanhando uma escola, em que uma professora ficou perseguindo um menino de 9 anos de idade porque ele desmunhecava. Ele tinha 9 anos. Aí ela começou a chamar o garoto de menino purpurina. Ela começou a chamar de menino purpurina. E uma das coisas que ela faz, eu procurei ela para falar, mas por que você está fazendo isso? Ela vai e me diz o seguinte: não, eu tenho que botar esse menino no caminho certo, porque ele vai sofrer na vida nesse caminho. E o caminho certo é o caminho de Deus. E ela está trabalhando num registro de pensar que, se a gente for analisar com carinho, desculpa tá o termo, com carinho, ela até estava pensando no bem da criança. Tá, pode ser, entre aspas, tá? Mas o registro que ela estava funcionando, na cabeça dela, ela estava certa. Porque a gente, aqui no curso de formação de professores, a gente não discute gênero, a gente não discute sexualidade, a gente não discute laicidade, a gente não discute a importância do que é o debate religioso. Se isso não entrar, a gente vai perder o trem da história.
vai perder o trem da história, vai funcionar aquilo que a Tatiana está falando, né? O discurso religioso que está circulando as periferias, principalmente esse discurso mais fundamentalista. E lembrando, não somente evangélico, tá? A Igreja Católica deu uma guinada fortíssima. Ninguém fala sobre isso, porque a Igreja Católica está tentando ficar caladinho. Mas o movimento de renovação carismática é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então a gente precisa estar atento, porque os movimentos fundamentalistas religiosos, eles estão atravessando a gente em matrizes religiosas. Bom, eu ia falar mais algumas coisas, mas já chega aqui, eu já cheguei a 20 minutos. Obrigado, gente.